Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 1, vai nos dizer assim: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém, queridos? Após o batismo ali, Jesus ter sido batizado, ele foi agora compelido, ele foi agora convencido, ele foi agora orientado pelo o Espírito que repousou sobre ele, e até ao deserto. Sim, e até ali ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, como diz o verso de número 1 de Mateus, capítulo 4. Muitos, querido, têm negligenciado ou ignorado este relato. Se pudesse, eles arrancavam esse relato aqui da Bíblia, esse relato da vida de Cristo. Muitos têm negligenciado, muitos não gostam, às vezes, nem de falar e pensar neste assunto aqui, e têm perdido um grande privilégio de compreender esta fase da vida cristã que precisamos passar, que precisamos enfrentar. Quando nós colocamos aqui esses hinos, como o louvor chamado Palavra, que diz que é melhor chorar com ele do que estar em outro lugar, e logo em seguida nós convidamos o Espírito Santo a interceder por nós, a falar coisas que nós não conseguimos falar. Nós não podemos, querido, ignorar, nós não podemos deixar de ler essa passagem. E eu louvo a Deus que há dias atrás o nosso obreiro Everton recebeu uma revelação dentro disso, diante de algumas decisões que ele deveria tomar, e compartilhou conosco. Essa palavra tem ardido no coração desse filho, aqui da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, conhecido como nosso irmão Beton.
Ele tem pautado o ministério dele, a vida dele, a entender que os desertos da vida, a entender que Satanás, ele se apresenta naquilo que a gente tem mais gana, naquilo que a gente está tendo necessidade e oferece ali. Muitos têm sido enganados, muitos têm sido ludibriados por esse asqueroso inimigo. Deserto, querido, faz parte da vida cristã, que a maioria não está disposto a enfrentar. Por quê? Porque vive uma vida despreparado. A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, não foi o diabo que levou ele para ali. Não foi, querido, os pecados dele que o levou ao deserto, mas foi o Espírito Santo que o levou para ele ser tentado ali. E se nós voltarmos na antiga aliança, nós vamos ver que Deus, ele também leva o seu povo para o deserto, para tentar aquele povo, para permitir que aquele povo fosse tentado para a única e exclusiva coisa, para conhecer se verdadeiramente o coração daquele povo estava em servi-lo, estava em amá-lo, estava em adorá-lo. E eu venho, nesse momento, perguntar: você está sendo compelido, você está sendo convencido, você está sendo chamado por quem para estar nos desertos que você está passando? Oh, rabá, xaracá, ndorocalabá, xolemele calabá. Quem sabe você está atribuindo ao teu adversário essa luta, essa dificuldade, mas quem tem levado você para passar nesses desertos não é o teu adversário, é o Deus que te ama, é o Deus que falou a sua vida como falou com Jesus Cristo. Capítulo anterior vai dizer que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba a presença desse Espírito Santo que agora o convida a ir para o deserto. Mas se ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou em umas traduções, a quem eu tenho prazer, eu tenho alegria. Qual deserto que você tem enfrentado? É um privilégio, querido, você hoje compreender esta fase da vida cristã, que a maioria não está disposto a enfrentar, ou negligenciam estar nos desertos que Deus quer nos colocar, e por não darem atenção a esta importante fase do início do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, não prepara a vida para este momento que chega na vida de todo bom cristão e de toda boa cristã. Não são poucos que diante dos desertos da vida tem abandonado a fé, como aquele povo que saiu do Egito. Não são poucos que têm tocado a fé. O interessante que o mundo nos decepciona e nós não saímos do mundo. O álcool nos envergonha e nós não deixamos o álcool. A prostituição nos envergonha e nós não saímos da prostituição. A empresa nos trata mal e nós não largamos o serviço. As paixões mundanas nos decepcionam e nós não deixamos de nos apaixonar. E aí nós deixamos a única coisa que não deveríamos deixar:
o Senhor Jesus. Eu te desafio, como você fez com Cristo, abandone o tóxico, abandone as práticas mundanas. Você não abandonou Cristo porque se sentiu decepcionado? Por que essas outras coisas você não abandona ela? Está vendo como é que nós somos incoerentes? Abandonamos a única coisa e a verdadeira coisa que nos ama incondicionalmente, o nosso Deus Todo-Poderoso. E quem sabe você que me ouve já abandonou a fé, porque Deus resolveu te levar para o deserto, te testar. E se Ele fez isso, você entendeu errado. Ele não fez isso devido aos seus delitos, devido aos seus pecados. Ele fez isso porque Ele acreditava que você não ia retroceder. Porque Ele só leva para deserto quem Ele olha e fala, esse tem condição de estar a sós comigo no deserto. Quando o Espírito compeliu Jesus, convidou Jesus a estar no deserto para ser tentado ali, o Espírito sabia que Jesus venceria. Você que não entendeu, meu amado, que desfaleceu da fé. O Pai acreditou em todo momento que você seria capaz. A primeira tentação lançada sobre Jesus foi a mesma que levou Eva a pecar. O diabo, ele está usando novamente a mesma estratégia que usou com o primeiro Adão. A mesma estratégia, ele não muda na estratégia. Lá no Éden, ele colocou dúvida na paternidade e no amor de Deus com Eva e com Adão. Lá, ele colocou dúvida no coração de Eva acerca da palavra do amor de Deus. Aqui, na primeira tentação lançada sobre Jesus, foi a mesma que levou Eva a pecar, o fruto proibido. Foi mais uma vez oferecida sobre a disfarce de transformar pedras em pão. Sim, alimento. Alimento. E aí, Satanás tentou Jesus justamente com que mais o seu corpo tinha necessidade naquele momento. Muitos ficam presos ao pão, mas antes dele chegar ao pão, ele tenta Jesus no amor do Pai para com ele, da paternidade do Pai para com ele, como ele fez com Eva e Adão. Fez duvidar da palavra do Pai sobre ele. Que pai esconde alguma coisa do filho? Ele começa a tentação dizendo, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ele estava querendo causar dúvida no coração, Leonice, do Senhor Jesus acerca da paternidade do Pai com ele, como ele fez com Adão e Eva. Jesus não tinha dúvida da paternidade de Deus, do amor de Deus para com ele, porque ele acabara de ouvir o próprio Deus dizer isso. Não foi ninguém que disse, não foi o Espírito Santo, mas o próprio Deus havia dito, esse é o meu filho. E se você me ouve neste dia, está achando que Deus esqueceu de você, que você não é amado, que você deixou, querido, de ser filho de Deus, porque, meu amado, você pecou? Não, Ele te ama,
E se você confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que te deu direito agora de ser chamado filho de Deus. Então não duvide do amor e não duvide da paternidade de Deus sobre a sua vida. Escute a voz do próprio Deus te dizendo: tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, tu és o meu filho e filha amada. Não duvide disso, não deixe que o campo da dúvida impere, porque essa é a arma que Satanás tem usado para te tirar da presença de Deus. Essa é a arma que Satanás usou, querido, para tirar Eva e Adão da presença de Deus. E agora ele está podendo novamente usar essas armas, mas agora o segundo Adão não tem dúvida da paternidade. E ele diz: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando ele diz isso, ele está dizendo: não foi ninguém que me contou, eu ouvi da boca do meu pai que sou filho, que sou filho, que sou filho, que sou filho, e eu acredito nisso. Acredite nisso agora. Você é filho amado, você é filha amada, você que já confessou Jesus como seu Senhor. Se ainda não fez, querido, deixa eu te dizer que o seu espírito está morto diante de Deus, mas ele pode reviver com um simples gesto seu, aceitando agora, neste momento, o único e suficiente Salvador que a sua vida necessita, o Senhor Jesus Cristo. Sim, Satanás tentou Jesus justamente com o que mais o ser humano tem duvidado nesses dias. Porque quando nós estamos em deserto, querido, é onde ele se apresenta. Esse é o momento oportuno que ele tem apresentado a sua vida. Esse foi o momento que ele apresentou e te fez duvidar do amor de Deus. Que Deus é esse que te ama e está vendo tudo que está te acontecendo e não faz nada. Quando ele tenta Jesus com isso: se tu és o Filho de Deus, transforma. Ele está dizendo que filho é esse que o pai deixa passar necessidade. Ah, querido, um propósito maior dentro desse deserto. Há uma palavra maior dentro desse deserto para a sua vida. Satanás tentou Jesus justamente com o que mais o seu corpo tinha necessidade naquele momento. Sim, diante dos teus desertos, o diabo está te tentando dentro daquilo que você está precisando e você não está percebendo. Aos poucos ele está te tirando do caminho do Senhor pelo apetite. Sim, observe a resposta proveniente de uma vida de oração, jejum e estudo das Escrituras. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eis, querido, o trio espiritual que deve regar a sua vida: oração, jejum e leitura da palavra do Senhor. Sim, essas três pilares ele tem que reger a sua vida cristã. Vou repetir: oração, jejum e palavra, boca de Deus para a sua vida. Sim, boca de Deus. Semelhante às tentações do deserto. Semelhante às tentações do deserto, Satanás tem usado as mesmas estratégias e, infelizmente, tem logrado êxito na vida de muitos. Sim, tem logrado êxito na vida de muitos. Querido, se o diabo está usando essa estratégia com você, seja inteligente, foque naquilo como Jesus focou, no que o Pai te disse. E o Pai disse: tu és muito amado. Tu és
muito amada. Sim. A condescendência, querido, com o apetite, a distorção da palavra de Deus e as atrações que o mundo oferece. Oh Deus, tem sido as principais armas do inimigo contra aquele cristão, contra aquela cristã, contra contra aqueles que Cristo tem estado na vida dele, contra aqueles que Cristo veio salvar, aproveitando-se de um cristianismo fragilizado que temos visto sendo pregado, uma graça facilitada, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem arrependimento, um evangelho fraco que tem sido pregado, querido, diante da fragilidade, ele tem se aproveitado de um cristianismo fragilizado pela falta de comunhão de nós com a palavra, de nós com o nosso Pai, de nós com o Espírito Santo. Sim, não é do interesse de Satanás que as pessoas, querido, saiam de suas igrejas, não é. Hoje não é mais, mas que eles fiquem ali vivendo uma vida morna, vivendo uma vida achando que está sendo salvo para naquele grande dia ver que passou uma vida toda dentro da casa, mas não conhecendo o Pai que tem. O pior filho não é aquele que sai, é aquele que está dentro e não conhece o Pai que tem, mas que ali permanecem exatamente do jeito que estão. Não quer te tirar da igreja, ele quer que você fique do jeito que você está. Aparentemente, sim, aparentemente Satanás tomando conta de todo o teu ser. Estão dentro da casa, mas vazias por dentro. Foi contra esses que Jesus mais lutou, bonitos por fora, mas por dentro podridão. Notem, querido, notem, minha amada, assim como Jesus, o diabo também usou, está escrito. Sabe, é triste ver uma pessoa, e eu achei que ao longo do meu ministério eu nunca ia ouvir uma pessoa dizer isso. Mas para você ver o evangelho fraco, quando uma pessoa, querido, começar a desdenhar, não estou aqui me defendendo, não preciso, para isso eu tenho o Senhor, da minha vida, de algum obreiro da igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, ou da igreja em si, tenha dúvida disso. Tenha dúvida. Porque muitos estão dizendo, está escrito, eis que eu te digo, e Deus não está dizendo nada. E eu ouvi poucos dias uma pessoa dizendo, por mais que a Bíblia me fale, ou que o Senhor pregue, eu fico com aquilo que o meu coração está me dizendo. E aí eu erigi o dedo e falei, por isso você vive uma vida de engano e de mentira. Porque você, a não pautar sua vida na palavra, você nunca vai conhecer o versículo que diz, enganoso é o coração do homem. Por isso você vive uma vida de engano. Por isso você vive achando que o evangelho é do jeito que você é. Porque o seu coração está te enganando.
está te levando para o inferno. Dura, né? Mas eu tive que falar. Duro foi eu ouvir isso. Que a palavra, nem a palavra a pessoa dá crédito. A palavra é do próprio Deus. Mas ela dá crédito àquilo que o coração dela mostra para ela. É assim, querido, é o evangelho que tem sido pregado aí. Um evangelho facilitado, um evangelho fraco. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho sem mudança de caráter. Pessoas que nos domingos adoram Cristo, canta, né? Que adorador não faz isso, canta na igreja e se associa às coisas e práticas mundanas. Ah, querido, faz bem você não ser membro da Igreja Metodista Brasileira Atalaia, se você não quer seu caráter transformado. Deixar de viver uma vida de engano, de mentira. Porque se eu quisesse viver uma vida de mentira, de adultério, de fornicação, de drogas e rock and roll, eu não estaria aqui diante dessa câmera pregando o evangelho da verdade para você. Eu conheço a mentira, eu não quero viver a mentira. Sim, um evangelho fragilizado, um evangelho sem renúncia. E me desculpe, se você quer viver esse evangelho, você tem direito, querido, de viver. Mas não me impeça que eu concorde com isso. Não me impeça que eu aceite isso. Porque enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou prezar pela verdade. E o evangelho que eu conheço é um evangelho de renúncia. É um evangelho que eu não me associe com os prazeres desse mundo. Eu posso me associar com as pessoas que estão no prazer desse mundo, no intuito de ganhá-las a Cristo, amando-as com o amor do Pai, mas não compactuando com aquilo que elas compactuam. Aparentemente, aleluias, espirituais, mas vazias por dentro. Note, querido, eu volto a repetir isso, que assim como Jesus, o diabo também usou. Está escrito. Está escrito. Sim. Ou seja, nem todo aqueles que faz uso das Escrituras está sobre a aprovação de Deus. Nem todos que dizem, eis que eu te digo, está sobre a aprovação de Deus. E multidões têm sido enganados pelo uso das sagradas Escrituras, das letras. Muitos têm sido enganados, muitos têm caído no engano. Muitos têm trocado uma igreja que tem pregado, um pastoreio que tem pregado o evangelho da verdade de confronto, para viver, querido, uma vida enganosa, a qual Deus não tem aprovado. Sim. Muitos têm sido enganados, achando que batizar pronto é o suficiente. Não, o batismo é só uma etapa. Você precisa ter essa trindade sobre você, oração, jejum e palavra, para manter-se limpo e deixar o seu caráter ser transformado. Porque quem preza por essas coisas tem seu caráter transformado. Quantos, querido, na primeira dificuldade, largaram, abandonaram a fé? Jesus não. Jesus não abandonou porque ele sabia
qual a palavra do Pai sobre a vida dele. Ele conhecia a palavra do Pai. Por mais que o diabo disse, tu és o Filho de Deus, ele conhecia e não duvidou, como Adão e Eva duvidou. Ele sabia que o próprio Deus havia falado, e eu acredito que o próprio Deus falou sobre esse pão. Eu acredito que isso é boca dele para a minha vida. Eu não tenho dúvida disso nenhuma. E quantos desertos, quem me conhece sabe quantos desertos, quantas lutas o Senhor me confiou e me garantiu a vitória, porque Ele apostou as fichas dele em mim e a minha vida, querido, desde aos 20 e poucos anos atrás, quando eu levantei a minha mão e me lancei, falei, agora é isso que eu quero para a minha vida. Eu pautei a minha vida na palavra do Senhor, em consagrar a minha vida a Ele, em amá-lo em toda a minha força e de toda a minha vontade. Quantos abandonaram a fé, iniciaram a vida cristã sob um frágil alicerce das emoções, esquecendo-se de quê? De seguir nos passos de Jesus. Quantos esqueceu de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, por isso vive hoje no abandono da fé, perdem o privilégio de serem servidos pelos anjos. Meu amado, quem está no deserto, sendo compelido pelo Espírito Santo, sendo pedido pelo Espírito Santo a estar nesse deserto, ele garante anjos, querido, para poder, meu amado, te servir nesses desertos. Você olhou em direção errada, você deixou que a dúvida, que Satanás é pai disso, colocasse no seu coração, mas arranque essa dúvida hoje e volte a acreditar na palavra que procede da boca de Deus ao seu respeito. Jesus mesmo afirmou que o caminho da vida eterna não é um caminho fácil, mas prazeroso. Jesus afirmou, não é um caminho fácil, mas é apertado, e poucos são os que conseguem acertá-lo. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a abnegar do próprio eu. Nem todos estão dispostos a abnegar dos seus prazeres, da sua vontade, os seus desejos. Nem todos estão dispostos a abnegar do próprio eu para viver pela fé em Cristo e mediante a palavra do Senhor. Sim, após a vitória de Jesus no deserto, Jesus passou a preparar e a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A missão de seus percussores, João Batista, agora ele tomou em suas mãos e como percussores de sua segunda vinda, a mensagem que ao povo do advento foi confiada, tem sido pregada há mais de 150 anos. Como foi na era messiânica, assim se dará em nossos dias, quando Deus mesmo procurar as suas ovelhas e as buscará. Meu amado, Jesus está te convocando, Jesus está convocando um povo que assemelha a semelhança dos seus discípulos. Jesus está procurando um povo que assemelha-se com seus discípulos, que eram chamados de discípulos porque comiam como o mestre comia, vestia como o mestre vestia.
cheirava como o mestre cheirava e pregava como o mestre pregava. Essa é a igreja que Deus quer levantar no bairro Jardim Atalaia. Essa é a igreja que Deus quer levantar no local de culto, em meio à igreja do Senhor reunida. Esta igreja, uma igreja que tem, querido, em seus traços o mesmo DNA do filho dele e o mesmo DNA dos seus discípulos, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho. Jesus já está convocando um povo que é a semelhança dos seus discípulos, e imediatamente tem deixado tudo para segui-lo. Ele está convocando você, mas será que você está disposto a largar o seu eu para segui-lo? Imediatamente, homens e mulheres que no mesmo instante, no mesmo momento, aceite ao chamado salvífico que diz: vinde após mim. Escute a voz do Senhor. Vinde após mim. Vinde após mim. O desejo, meu amado, de Cristo é o de curar a todos à sua volta. É curar a sua vida neste momento. É curar o seu lar neste momento. Mas para isso você precisa escutar: vinde após mim. Mas as numerosas multidão, Ele quer curar. Mas a numerosa multidão o tem seguido apenas com essa finalidade. A numerosa multidão que hoje diz, entre aspas, que segue a Cristo, só tem uma finalidade: dão mais valor às bênçãos do Senhor do que ao Senhor das bênçãos. A quem você tem dado mais valor? Ao quê? As bênçãos do Senhor ou o Senhor da bênção? A quem você tem dado mais valor? Meus queridos, meus filhos e filhas da MW Jardim Atalaia, meus amados Samuéis, Jesus obteve vitória no deserto para que hoje possamos ser vitoriosos com Ele. Possamos ser vitoriosos com Ele. Se apenas seguirmos o seu passo como bons discípulos, se apenas seguirmos os seus passos, pelo seu poder, seremos, meu amado, mais do que vencedores. Creia nisso. Se seguirmos os passos dele a risco, se seguirmos o exemplo dele, oração, jejum, e confiar na palavra do Pai, que sai da boca de Deus através deste livro, e deixarmos o nosso eu, creia que em nome do Senhor Jesus Cristo, o resultado do seu deserto será de um inimigo derrotado,
e de um banquete preparado pelos céus na sua vida. Acredite nisso. Se você seguir os passos de Cristo, acreditar na palavra, não se curvar, não se deixar ser tentado pelos prazeres mundanos, você terá no fim desse deserto um diabo derrotado, um diabo, deixa eu melhorar isso, querido, ele fez isso na cruz do Calvário. Ele, quando você aceitou a Cristo no pacote da salvação, ele já trouxe um diabo derrotado. Então não deixe aquilo que está derrotado dizer que é campeão na sua vida. Querido, dá uma reviravolta nisso e diga: Satanás, você sabe o teu lugar, aparta do meu deserto, porque agora os céus me servem e a vitória é certa. Por isso ele te diz que você não é vencedor, tu és mais do que vencedor em todos os desertos, porque se você tem orado, se você tem jejuado e confiado no que sai da boca de Deus, Deus te fará mais do que vencedor, mais do que vencedora. Há um banquete dos céus para a sua vida no dia de hoje. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Palavra poderosa de Tiago para a nossa vida. Palavra poderosa. Eu quero te fazer um desafio, querido. Quero desafiar você, IMW, Jardim está lá. E você que me ouve também aí na sua denominação, aliste-se. Aliste-se verdadeiramente no exército do Deus vivo. Procure um líder da sua igreja e fala com ele assim. Inclusive tem uma líder aí, Helena. Disponibilize a ela, fala: estou contigo, quero fazer visita com você, quero estar no Gessel junto com você, quero ser discipulada por você, quero comer da comida que você come, quero beber da água que você come. Me ensina, me ajuda, eu quero ser um discípulo também. Se prontifique a um líder da sua igreja, querido. Fala com ele. Você da MW Jardim, JK3, pastora Leila está aí, pastor Marcos. Prontifique a ele, diz assim: olha, eu quero ser um discípulo, eu quero fazer obra de Deus. Aonde você estiver, vai, eu quero ir com você. Me ajuda, pastora, me ajuda, pastor, me ajuda, líder. Se prontifica, querido. E você vai ver que nos seus desertos, o céu vai fazer banquete neles. E você vai passar cantando um hino da vitória. Você crê nisso, meu amado? Te desafio, procure. Se tiver culto hoje, ainda hoje, procure ele, procure ela e se prontifica dizendo: eu quero ser o seu discípulo. Eu quero convidar você que nesse deserto recuou, nesse deserto desanimou, a dúvida entrou, você caiu como Eva, você caiu como Adão. E eu quero convidar você a ouvir a voz do Pai novamente e voltar hoje para os caminhos do Senhor. Eu quero convidar você, primeiramente, a escutar este louvor. Feche os teus olhos aí aonde você está. Feche os teus olhos aí aonde você está. E invoque esse Espírito sobre a sua vida. Sim. Abra seu coração aí agora. Procure, querido, seu pastor. Procure o líder da sua igreja e fala: olha,
Eu quero sair dessa vida medíocre que eu estou vivendo. Deus não me salvou só para mim ser uma árvore florida. Ele procura em mim frutos, e eu quero dar frutos a partir de hoje. Tenha paciência comigo, meu líder, mas me ajude a ser uma mulher e um homem segundo o coração de Deus, a cumprir o sacerdócio universal que a cruz me deu, e de portanto e fazer discípulos. Sim. Deixa esse Espírito te tomar, deixa ele interceder com você, seja visitado por essa graça. Uou! Abaixo, orecanta, ramandaraçaio. Aleluias! Clame! Suplique, mas acredite na palavra que procede da boca de Deus, Eliane. Sim, querido. Se o seu coração está contrito, ferido, mande o seu clamor a Ele. Deixa o seu clamor subir. Se Deus resolveu te colocar nesse deserto, não murmure. Não deixe a dúvida entrar que Deus te ama e está contigo nesse deserto. Faça como o exemplo de Cristo. Eu confio na palavra que procede da boca de Deus. Eu prossigo confiando na palavra que eu acabei de ouvir. Quando o céu se abriu e disse: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer nele. Escute a voz de Deus te dizendo: ei, filha amada, ei, filho amado, eu tenho prazer e me alegro em você me servir. Sim, sim, querido. Estou pedindo, sentindo. Estou pedindo, sabe a dor que estou sentindo. Tá ferido, querido? Hoje é dia de cura para sua vida. Hoje é dia de você entender que o Pai está contigo. Você que pode, querido, feche os teus olhos aí agora. Eu quero orar por você, você que precisa voltar para o caminho do Senhor, desanimou da fé por causa do deserto. O diabo entrou e colocou dúvida no seu coração acerca do amor de Deus pela sua vida. E você deixou de ter prazer de adorá-lo, ele te iludiu pelo talento que Deus te deu de adorá-lo. Ele te iludiu com a fama, ele te iludiu com a droga, com o adultério, com a fornicação, com os namoros ilícitos. Ele te iludiu e você hoje sofre com a ausência do Pai, mas o Pai está com esse Espírito gemendo, com gemidos inexprimíveis diante dele por você. Volta hoje, filho, volta hoje, filha, acreditar na palavra que sai da boca de Deus ao teu respeito, e ele te diz: eu te amo, eu te quero, eu tenho te dado livramento pelo amor que eu tenho por ti. Ele nunca aceitou sua vida fora da presença dele. Por isso ele tem te dado tanta oportunidade de voltar a ele. E hoje é mais um dia para isso. Deus, essa pessoa, Pai, que revê algo na sua vida, essa pessoa, Deus, que o diabo conseguiu colocar dúvida no coração dela acerca do teu amor, da tua paternidade com ela. Deus, arranca ela da garra desse demônio, desse vício, dessa droga, Senhor, de todos esses pecados que têm levado ela, ele, a se afastar do Senhor, meu Deus.
Só o Senhor sabe a dor que paira sobre a vida dela e a vida dele. Mas eu creio, Deus, eu creio que hoje chegou a cura, hoje chegou o milagre, hoje chegou a vitória, Deus, eu creio, Deus. Espírito Santo flui, traz arrependimento, traz convencimento, traga o juízo. Pai, reescreve, Senhor, por favor, o nome dessa mulher, desse homem. Deus, eu quero encontrar com ela, abraçá-la e abraçá-lo, Deus. E ter alegria no rosto dele e dela e dizer: eu voltei para os caminhos do Senhor, pastor. Eu sirvo a esse Deus novamente. Toma essa moça, esse rapaz que foi iludido, Senhor, com este mundo, com o sistema, com a fama, com a luxúria, Senhor. Oh, meu Deus. Que ela escute a sua doce voz dizendo: filha amada, filho amado, em nome de Jesus, esse que te aceita hoje, Senhor, esse que confessa o teu filho como o único, suficiente Salvador, que o Senhor agora dá direito dele te chamar de Pai, Deus. Escreve, Senhor Jesus, com teu sangue. Segura na mão dele, segura na mão dela. Que o caráter dele e o caráter dela seja forjado, Pai, ainda que nos desertos da vida, mas que ele saia dali, Senhor, conhecido como príncipe e princesa do Senhor. Deus, assim eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido. Seu clamor está subindo ao Senhor. Querido, eu louvo a Deus pela sua vida. Estamos chegando ao fim dessa live, nessa manhã de sábado, e eu quero me alegrar com o seu retorno ou com a sua chegada à casa do Senhor. Por isso eu quero convidar você que é líder de GECEL, é líder em treinamento, anfitrião, participante, a estar conosco hoje às 19 horas. Por favor, chegue mais cedo, mas não se atrase. Às 19 horas, na rua 31, número 77, no local de culto, onde está localizado a placa da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, ao lado da lanchonete Ponto Top, para estar conosco. Todos os moradores aqui do Jardim Atalaia são convidados a estar conosco no GECELzão. Na ocasião estaremos ali recebendo uma palavra da parte do Senhor para a nossa vida. E amanhã também eu quero convidar você a estar conosco. Geralmente nós temos 2 cultos. Primeiro culto às 18 horas com a Escola Bíblica Dominical. E o segundo às 19 horas, com um grande culto de missões. Só que a Escola Dominical desse domingo agora é só para professores. É um alinhamento que nós temos ali com a nossa superintendente, irmã Tânia, tá? Maria Luzia, conhecida como irmã Tânia para alguns. Então vem estar conosco no culto missionário. Quero pedir você, querido, que não trouxe as suas primícias, traga no culto de amanhã. Você traga sua oferta missionária, traga um visitante, tá? Vem estar conosco nas atividades da igreja. Muito nos alegra a sua presença. E você, querido, que tem condição de ajudar a Igreja Metodista Wesleyana, tem sentido no coração, você pode fazer isso de 3 formas. Se tornando membro dela, sendo uma pessoa que ore por ela, paga um preço de oração por essa igreja, e sendo um colaborador, enviando as suas contribuições através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Você fazendo seu depósito, tire uma foto, me envia aí, né, o comprovante do depósito, me está passando para o tesoureiro, e está colocando ali dentro das finanças da Igreja do Senhor, tá certo? Também pelo 033-98812, você pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp. Esse é meu telefone particular, 033-98812-6732.
Eu falo que é o telefone da bênção. E eu creio que Deus vai acrescentar 30, 60 e 100 vezes mais. Que Deus venha abençoar, querido. Você que pode, adquira um desses exemplares da Bíblia Sagrada. Amém? Diversos modelos aí para você, em nome de Cristo Jesus, tá? Você vai estar abençoando o ministério da missionária Márcia Gomes. Que Deus abençoe. Ontem foi sorteada aí uma Bíblia dessa, amém? Para as mulheres que tiveram ali presente. Na verdade, todos os nomes estavam ali. E quem ganhou a Bíblia foi uma pessoa que não estava ontem conosco ali, mas que a gente tem carregado em oração. Porque assim, você visitou a igreja, querido, nós temos intercedido e orado por você. Então vem estar conosco a sexta-feira, a partir das 19 horas, com Desperta Débora, Pais de Joelho, Filhos de Pé. Logo em seguida, o grande culto Liberta-me de Mim. E aos domingos, às 18 horas, com a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, com o grande culto missionário. Que Deus abençoe o seu restante de dia. Que Deus abençoe o seu final de semana. Conte com as nossas orações. Amém? E que você entre em contato conosco, seja um seguidor nosso nas redes sociais, no Facebook, onde essa live vai ao ar todas as manhãs de terça, quinta, às 9h30 da manhã, com esse amigo pastor Leonardo Malaquias. Também temos um canal ali no YouTube, tá? Leonardo Malaquias. Eu creio que a mensagem do culto de ontem vai estar disponibilizado lá no canal mais tarde, e essa live domingo já estará disponibilizado para você no canal. Corre lá no canal, se inscreva no canal Leonardo Malaquias, e também você pode me seguir pelo Instagram, tá? Que Deus abençoe. Beijo no seu coração, a paz do Senhor. Até mais tarde, às 19 horas, no Gesselzão ali, Rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia. Aguardo você e a sua família lá para estar junto conosco nesse grande encontro de Gessel, discípulos fazendo discípulos e ganhando as nações para Cristo. Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia, uma igreja geracional, uma igreja que acredita nas gerações e que gera fruto de arrependimento na vida dos filhos dessa casa. Que Deus abençoe, que Deus eleve o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor. Até terça-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão.